Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu quero contar para você como que começou essa história de me tornar pet sitter, como foi o meu início, os meus desafios, as minhas conquistas e como eu me tornei uma professora, uma mentora de pet sitters também. Quando eu pensei em ser pet sitter, na verdade eu não estava procurando exatamente o trabalho de pet sitter. Eu estava procurando uma renda extra. Eu trabalhava de carteira assinada, mas eu precisava de alguma coisa a mais ali. Eu já tinha tentado trabalhar com papelaria. Na verdade, eu ficava roubando minhas próprias papelarias, então não deu certo, porque eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por acessórios de papelaria. E, gente, não tinha como, eu queria ficar com tudo pra mim. Eu também tentei trabalhar com vendas de lingerie, de peças íntimas, e foi outra coisa que também não deu certo. Esse eu tentei junto com a minha irmã. E acabou que a gente não conseguia vender, porque as pessoas ficavam, sei lá, enrolando para pagar, essa é a verdade, enrolando para pagar. Então tudo ali era no boca a boca, tudo meio informal. E acabava que a gente tinha vergonha até de cobrar. Então, não gostei. Então eu fiquei lá pesquisando na internet, ai, renda extra, ai, como fazer um dinheirinho a mais. E aí eu encontrei sobre o pet sitter. Na verdade, a primeira coisa que eu encontrei foi sobre a Dog Hero. E aí era uma coisa que eu nem lembrava, mas eu já tinha cadastro lá na Dog Hero. Não sei quando foi que eu fiz, mas meu cadastro estava lá. Então eu pensei, pô, eu gosto dos pets. Eu gosto de trabalhar com animais. Eu gosto dos meus gatos. Eu sempre tive contato com os animais. E sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu já pensei em ser bióloga, eu já pensei em ser veterinária. Então, trabalhar com animais sendo uma pet sitter é uma coisa assim que tá tudo amarradinho ali, então não tinha como dar errado. E na época eu tinha um perfil que era o perfil do meu gatinho ruivo Nino. E claro, as pessoas que a gente mais seguia eram outros perfis de outros gatos, de cachorro também. E a gente tinha um grupo de engajamento ali. E aí eu perguntei: tem alguém aqui que já trabalha como pet sitter? Para me dar uma luz, né? E aí uma pessoa me respondeu, falou: eu sou o cat sitter, eu trabalho especificamente com gatos, mas eu posso te ajudar. E foi ela assim que me deu todas as informações iniciais que eu tinha naquela época, porque sinceramente eu fui procurar na internet antes mesmo de entrar ali em contato naquele grupo de engajamento. Eu fui procurar informações no YouTube, no Instagram, e gente, não achei nada. Não sei se ainda, eu acredito, né, que sim, que vocês passam por isso ainda hoje, você que quer se tornar pet sitter aí, você que está com algum desafio, já está na jornada de pet sitter, mas está com algum desafio aí. Eu acredito muito que a falta de profissionalismo no pet sitter, das pessoas que resolvem se tornar pet sitter, é justamente por conta da falta de informações. Tem muita gente que quer se tornar pet sitter, mas tem pouquíssimas, raras são as pessoas que falam sobre isso, que te dá um método, te dá uma jornada para seguir ali, te dá o passo a passo de como você iniciar, de como você se ver livre de algumas coisas. As pessoas só falam sobre comportamento animal. E, inclusive, é uma coisa que eu bato muito na tecla, que hoje, como mentora de pet sitter, né, professora de pet sitter, eu não falo sobre comportamento animal. Porque a maioria das pessoas que chegam para mim com um monte de dúvidas, elas já são feras, são craques no comportamento animal, sabem tudo. Às vezes até sabem mais do que eu, tá? E o que falta para elas, na verdade, é realmente você saber se comunicar, como você se divulgar, como precificar corretamente os meus serviços, o que eu posso oferecer de serviços extras. Então, são essas as dúvidas normalmente das pessoas. E não tem ninguém que fale sobre isso. Tem muitas pessoas que já estão há anos-luz no pet sitter e não compartilha a sua história, seus desafios, o que aprendeu, como começar. E é justamente por isso que depois de um tempinho trabalhando no pet sitter, eu falei, eu vou ser essa pessoa. Porque o meu começo, gente, foi muito difícil. Se não tivesse sido essa pessoa do grupo de engajamento, eu tinha começado mais perdida ainda. Porque é claro que eu não ia ficar alugando aquela pessoa. Eu fiz algumas perguntas iniciais, básicas da básicas. Quanto tempo a gente fica na casa do pet?
É uma pergunta básica, mas que ninguém responde isso, então eu precisei ir atrás. E depois que essa cat sitter, acabou me passando essas informações iniciais, eu falei, tá, não é tanto, eu não achei mais informação, eu não sei realmente como começar, mas eu vou começar. Então aí começou realmente o meu desafio. Eu falei, não, vou tomar essa bronca aí no peito e vou levar. Vou fazer acontecer. E a primeira coisa que eu sabia que eu precisava fazer era o meu contrato. Outra coisa que ninguém fala. Essa pessoa em questão me falou que trabalhava com contrato. Eu não sabia como fazer o contrato, eu não sabia que cláusulas precisava ter. Então eu fui com o advogado. Fiz o meu contrato com o advogado. Desde o começo, eu já fiz investimento, eu não sabia se ia dar certo, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas perguntas sem respostas, e mesmo assim eu já comecei investindo no meu trabalho, porque eu pensei, eu vou fazer dar certo. Se não tem ninguém que fala sobre isso, então é porque o mercado ainda não está saturado, o mercado não está cheio de pet sitter, eu vejo pessoas reclamando de outras profissionais, então eu vou fazer acontecer, eu quero ser a melhor que eu puder ser. Então eu fiz o meu contrato, fiquei um tempo para preparar esse contrato e depois eu fui para outra parte, que aí eu pulei várias etapas, eu fui direto para a divulgação. Não recomendo, tá? Já fica aqui um erro que eu cometi, que foi já começar direto na divulgação. Eu não sabia exatamente quanto que eu ia cobrar, eu não sabia que eu precisava definir região, eu só pensei, eu vou atender a minha cidade inteira. E aí eu também me dei muito mal, porque aparecia muitos clientes para mim de lugares mais afastados e acabava que o deslocamento ficava muito caro e o cliente não queria pagar, então ele acabava não fechando comigo. E eu ficava frustrada, porque eu não parava para pensar, cara, é muito longe, eu vou perder mais tempo no deslocamento, no trânsito, do que cuidando do pet. Então não valia nem a pena, nem para o tutor e nem para mim. E mesmo assim eu me sentia frustrada, porque eu não tinha essa visão. Eu acabava ficando chateada, porque parecia que eu era uma farsa. Essa é a verdade, parecia que eu era uma farsa. Cara, eu sei tanto sobre comportamento animal, eu sei tanto como lidar com um pet, e eu não consigo fechar negócio de jeito nenhum. O que está acontecendo? Eu não tinha essa visão de que minha região estava errada. E por isso que não estava dando certo. Então já fica aí mais uma dica para vocês. E aí, como eu falei para vocês lá no começo, eu já tinha o meu cadastro na Dog Hero, não sei porquê. E aí eu estruturei todo o meu perfil ali, fiz tudo bonitinho, coloquei algumas fotos. Como eu não tinha experiência, eu coloquei fotos com os meus pets. Mas coloquei lá sobre mim, um pouquinho sobre mim, onde que eu atuava, enfim. E aí ficou meses parado. Eu fiz flyer, eu fiz aqueles banners para poder divulgar nos grupos de WhatsApp, no grupo de Facebook e nada. O meu Instagram tava lá feitinho, mas também nada, porque também tava bem no começo, eu não tinha muito conteúdo, eu não sabia nem o que falar ali no Instagram. E aí eu fiquei meses parada. Simplesmente porque as pessoas que apareciam para mim, eu não conseguia atender porque era muito longe. E aí depois na ponta do lápis, eu pagaria para trabalhar e ainda ficaria muito tempo no deslocamento. E eu não sabia que isso era um erro. Não tinha essa visão na época. Então eu acabava não fechando o contrato, ficando frustrada, passei meses sem ter o meu primeiro cliente. O primeiro cliente, ele veio da Dog Hero. Ele veio através da Dog Hero. Quando chegou a notificação para mim do aplicativo, falei que, ai meu Deus, o coração ficou quase explodiu. Foi um momento assim, eu falei, agora vai. Foi o preço que eu tinha colocado na Dog Hero já era muito baixo. Então, a taxa que a Dog Hero ia tirar de mim, eu tava pagando para trabalhar. Essa é a verdade, mas eu não tinha também essa noção. Eu achava que era, ai, tá entrando dinheiro, né, gente? Tá entrando dinheiro, tá ótimo. Então eu tive esse pensamento. E aí eu percebi que com esse primeiro cliente, que foi no condomínio, na mesma rua que a minha, eu falei, cara, aqui tem muito potencial. Eu posso trabalhar só aqui na minha rua, porque tem vários condomínios por aqui. E a pessoa procurou direto pela Dog Hero, talvez porque o meu Instagram ainda não estivesse estruturado, e ali no Google não mostrava que eu trabalhava como pet sitter. E aí eu atendi esse meu primeiro cliente, fiz minha primeira pré-visita sem noção nenhuma.
sem noção nenhuma. Foi a tutora que foi me guiando, me falando onde ficavam as coisas dos pets, no caso. E aí eu fui deixando ela me levar, porque eu realmente não sabia fazer uma pré-visita, eu não tinha noção nenhuma. Talvez ainda hoje, se não for eu acho que não tem ninguém que fala como fazer sobre fazer uma pré-visita aqui na internet. Eu acho que não tem ninguém que faz essa preparação. Então, assim, na minha época, aí que não tinha ninguém mesmo falando sobre pet sitter. E eu falei, gente, o que eu faço? Claro que eu tinha uma noção, né, de que se eu preciso cuidar do pet, eu preciso saber algumas coisas dele. Então aí eu fui fazendo algumas perguntas, mas a maioria foi a tutora mesmo que foi me instruindo, me guiando, assim, falando, olha, isso aqui tá aqui, ele gosta de fazer isso, ele fica ali, não sei o quê, não sei o quê. Então foi mais ela me guiando do que eu como profissional. Tá, aí deu tudo certo na pré-visita. Ela realmente quis me contratar, a gente fechou e tal, foi tudo direto pelo aplicativo ali. Te confesso que eu já nem sei mais como é que faz ali as coisas no Dog Hero, mas eu lembro que para fazer as visitas eu precisava clicar como se fosse um check-in para dar início à visita ali. Quando eu fosse embora, eu apertava de novo ali no aplicativo para encerrar a visita. Então, a tutora ela tinha noção do que estava acontecendo tanto pelo aplicativo quanto pelo WhatsApp também, que eu mandava informações para ela. E aí aconteceu a minha primeira visita, deu tudo certo, graças a Deus, nenhum imprevisto, nenhum erro, deu tudo certo e eu acabei fidelizando essa cliente. E aí, claro, na segunda vez eu já falei para ela, a gente pode fazer por fora, porque pela Dog Hero, né, eles acabam ficando com parte do meu dinheiro. E ela super aceitou, e aí eu usei o contrato, fechei com ela ali, e deu tudo certo nas próximas visitas. E vou deixar claro para vocês que essa foi minha única visita na Dog Hero. Depois disso, não apareceu mais ninguém. E depois disso, a própria Dog Hero acabou encerrando meu perfil ali por realmente falta de clientes na região. E aí, depois que eu fiz essa primeira visita, começou a me dar um fôlego maior, porque eu estava desanimada, né? Porque fazia alguns meses, acho que 2 ou 3 meses, que eu tinha, né, começado, criado meu perfil profissional, tinha pensado em ser pet sitter, estava ali divulgando nos grupos e nada acontecia. Depois dessa visita, veio um fôlego, assim, eu falei, agora vai dar certo. Sabe, aquela chama acendeu de novo e eu fui atrás de fazer dar certo. E aí eu comecei a estudar mais, comprei um curso, na época era o curso da Larissa Rincos, comprei um curso bem caro, né, gente? Comprei o curso porque eu queria, eu falei assim, não, eu preciso investir em mim. Eu confio que eu vou fazer dar certo, então eu preciso investir em mim. Então esse também é um pensamento aí que eu tenho tentado quebrar em vocês, porque a gente fica pensando, ai, vou ver se dá certo e aí eu invisto em alguma coisinha. Não, gente, para dar certo a gente precisa investir primeiro. Tenham essa mentalidade, que eu desenvolvi essa mentalidade desde o começo e eu tenho certeza que foi isso que fez uma das coisas, né, que me fez dar certo no Pet Sitter. E aí depois disso eu fui estudando sobre o comportamento animal e cada aula desse curso que eu estudava, que eu aprendia alguma coisa, eu escrevia, eu anotava e depois eu criava um vídeo, porque eu sabia que eu precisava criar Reels para atrair clientes pelo Instagram. Então todo o conhecimento ali sobre o comportamento animal que eu adquiria, o que eu fazia? Criava um vídeo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, gente, de verdade. Para fazer amigos, eu sempre fui muito, muito difícil. Então, para eu começar a gravar stories, gravar vídeos ali no Reels, assim, foi muito difícil. Eu começava falando bem baixinho, começava falando assim, isso e aquilo. Começava falando assim, meio robótica, mas foi do jeito que eu comecei. E acredito que a maioria das pessoas que está fazendo isso pela primeira vez vai começar meio robótica e tá tudo bem. Não vai saber como falar direito, o tom de voz, né? Colocar as mãos ou não colocar, enfim. Mas deu certo. Eu fui começando a fazer vários conteúdos ali pro Instagram e as pessoas começaram a chegar através do meu Instagram. Talvez procuravam ali no Google e o Google levava para o meu perfil. Estava bem estruturado. Então isso foi começando a dar certo ali, mas sim, com muita insistência em criação de conteúdo. Eu não vou te dizer que é super fácil, que é só você ter um perfil ali,
Não, ele precisa estar estruturado direitinho, estrategicamente, com todas as informações necessárias que o tutor precisa. E depois disso, muito conteúdo para ele. Então, o meu perfil, ele sempre foi muito útil para os tutores. Então, eles se sentiam à vontade, eles interagiam, eles comentavam, eles se identificavam com as coisas que eu estava ali ensinando, ou estava fazendo refletir, ou estava mostrando uma curiosidade. Eles se identificavam. E foi através ali do Instagram que eu consegui a maioria dos meus clientes que eu tenho até hoje. E aí, depois disso, que a gente consegue ali a primeira visita com esse cliente que veio através do Instagram, a gente precisa pensar em fidelizar. E eu fidelizei bastante. Teve alguns que eu não consegui atender mais por realmente morar longe. Mas a maioria, assim, foi fidelizado mesmo, graças a Deus. Porque eu acredito que mais do que um trabalho de qualidade, isso pesa muito pro nosso trabalho, para a gente ser reconhecida, para a gente fidelizar, a gente precisa ir além, a gente precisa se conectar com esses tutores, sabe? A gente precisa mostrar como que é a gente, assim, como é que a gente trabalha, porque a gente vai entrar na casa da pessoa e a pessoa não vai saber como é que a gente está lidando ali realmente com o pet. Então, quando a gente mostra nos nossos bastidores o dia a dia de visitas, ele se sente mais próximo, ele entende que a gente realmente está trabalhando com responsabilidade, com compromisso. E isso é essencial para a gente poder gerar ainda mais confiança e fidelizar esses clientes. Então foi isso que eu realmente fiz. Não foi nada assim, ai, fiz uma coisa mirabolante, uma fórmula mágica. Não. É um bom trabalho e é mostrando nas minhas redes sociais essa conexão, mostrando ali como é que eu trabalho, como é que eu faço as coisas, como é que eu lido com os animais. Depois que eu comecei a pegar experiência, a ter os meus clientes, a fidelizá-los, eu pensei, por que não eu falar sobre o pet sitter? Já que não tem ninguém para falar sobre isso, por que eu não posso transformar o meu perfil para falar com outros profissionais, com as pessoas que querem se tornar pet sitter? E esse negócio ficou muito em mim, gente. Ficou assim, você precisa fazer. Tanto é que tinham conteúdos que eu fazia pensando nos tutores, que era para os tutores, mas na verdade eu fazia pensando nas pet sitters. Acabava que eu produzia mais conteúdo para o concorrente. Essa é a verdade. E eu falei, tá, mas é isso que eu quero fazer. Esse tipo de conteúdo que eu realmente quero produzir. Eu quero falar com essas pessoas aqui. Então, já que eu já tenho uma experiência, já tenho um conhecimento na área, já sei quais foram os meus erros, já consertei os meus erros, por que não falar sobre isso? Por que não mostrar para as outras pessoas que tem um caminho, que tem um passo a passo para seguir? Por que não eu facilitar as coisas para essas pessoas, para que elas realmente sejam profissionais no pet sitter e acabe com esses tutores que acabam falando mal, né, de outras pet sitters que contrataram, que deu tudo errado, porque não acabar com esse mercado ruim, né, e transformá-lo, trazer profissionais realmente que sabem lidar com objeções, que sabem lidar com imprevistos. Por que não eu falar sobre isso? E aí foi quando eu realmente resolvi falar. E aí eu comecei a transformar o meu conteúdo, que antes era para o tutor, eu comecei a transformá-lo para falar com outras pet sitters, tanto iniciantes quanto quem já estava na jornada. E aí é o que aconteceu até hoje, né, gente? Estou aí falando para vocês, para que vocês se sintam mais seguras, porque eu sei que o conhecimento ele nos liberta. E não só o conhecimento, mas a prática dele. Porque não adianta a gente colocar um monte de coisa na cabeça e não saber aplicar. A gente precisa colocar em prática. Tanto é que hoje o nome do meu treinamento é o Método Pet Sitter na Prática. Porque eu acredito piamente que a gente precisa sim ter o conhecimento, mas a gente precisa mais ainda conseguir colocar em prática. Porque é só com a prática que a gente vai conseguir evoluir. Os meus primeiros posts eram horríveis, post carrossel. Eu fazia primeiro com template pronto do Canva, depois eu tentava fazer do zero e ficava horrível. Essa é a verdade, ficava horrível. Mas hoje, vendo que depois de alguns anos, eu continuei tentando, continuei fazendo ali os meus designs do zero, hoje eu já tenho a minha identidade nos meus designs. Então, tudo isso foi por causa da prática.
O conhecimento eu tinha desde lá do começo, mas foi a prática que me fez evoluir. A mesma coisa com os vídeos nos stories, no Reels e aqui também no YouTube. Foi tudo prática. Porque no começo eu sabia exatamente o que eu tinha que falar, eu sabia o que eu queria falar. Mas na hora de falar, a gente começa meio assim, né? Meio robótica, como eu falei. Meio travadona mesmo. E depois a gente começa, com a prática, a gente começa a evoluir. E tá tudo bem, a gente precisa se considerar iniciante em algumas coisas. A gente não pode simplesmente querer pular etapas. Somos iniciantes. Se você nunca fez um design na sua vida, você é iniciante daquilo. Você não tem como o seu primeiro design ser perfeito. Não tem como o seu primeiro vídeo nas redes sociais ser perfeito. Não tem como. Não tem como sua primeira pré-visita ser perfeita, porque você nunca fez. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos é: seja constante. É a constância que vai fazer você evoluir. Então é isso. Isso foi uma forma talvez resumida, com alguns detalhes em algumas partes aí, para vocês entenderem como que foi o meu começo e por que eu decidi fazer o que eu faço hoje. E eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa minha história esteja te inspirado de algum jeito, de alguma maneira, para que você realmente também faça o que você sonha em fazer, o que você realmente quer fazer. Vai lá e faz. E seja iniciante. Seja iniciante. Não precisa ficar com esse negócio de que vou esperar o momento perfeito, o que eu tenho que fazer tem que sair perfeito, porque não vai sair perfeito. Essa é a verdade, nua e crua para vocês. Não vai sair perfeito, mas a gente sempre, em constância, a gente vai evoluindo. Então, se eu te fiz refletir um pouquinho aí, se eu fiz você querer se animar aí para se tornar pet sitter também, já deixe seu comentário aqui, fala o que você achou dessa história e te aguardo também lá no Instagram, @EloraPetSitter, para a gente poder trocar algumas ideias no direct também, tá? Beijo!